Olá, pessoal. Continuando a leitura do capítulo 8, intitulado O Amor Pode Aumentar, vamos começar com o subtítulo Devemos Pensar com Amor. Para crescer em amor, você deve, em primeiro lugar, pensar com amor. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Muitos cristãos são bastante negligentes quando se trata do modo de pensar na vida e nas coisas certas. Eles permitem que sua mente vagueie, medite e se apoie no que é errado. Na maioria das vezes fazem isso inconscientemente. Eles estão fundamentados naquilo que a outra pessoa me fez há tanto tempo que se torna mais fácil continuar pensando dessa maneira do que forçar a mente a pensar em algo diferente, novo e melhor, a palavra de Deus. Por exemplo, é mais fácil culpar alguém por sua situação presente do que fazer algo para livrá-lo dela. Frequentemente digo para as pessoas: talvez você esteja nessa posição por culpar alguém, mas se permanecer nela, a culpa é sua. Ninguém fica tão machucado a ponto de não conseguir livrar-se da prisão da ofensa a qual o tem mantido cativo. A pessoa pode libertar-se, porém tudo começa com seu modo de pensar. Em primeiro lugar, ela deve mudar a forma de pensar. Para crescer em amor e superar a mágoa, você tem de substituir seus pensamentos negativos pelos positivos. Não estou dizendo que isso será fácil. Você pode até mesmo precisar citar a Escritura sempre que um pensamento negativo chegar a você, a fim de distraí-lo quanto à decisão de perdoar. Talvez seja preciso estudar até altas horas, ler e meditar sobre partes das Escrituras que abrangem qualquer área da vida para a qual você precisa de ajuda, assim como meu tio Dub fez. O diabo é o Deus deste século, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, e nossa mente natural está em constante contato com o mundo. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós simplesmente não podemos ficar conformados com o que constantemente ouvimos e vemos na televisão e em outros meios de comunicação. Se você ler o jornal ou assistir o noticiário, um escritor, apresentador ou comentarista encherá sua mente de negativismo. Mesmo alguns ministros pregam mensagens desanimadoras sobre o mundo inteiro estar caminhando a passos largos para o inferno. Não estou dizendo que devemos enterrar nossa cabeça na areia e ignorar o mundo perdido e perecível. Precisamos estar a serviço da ceifa dos campos do Pai, os quais estão branco para serem ceifados. Veja João capítulo 4, verso 35. No entanto, por outro lado, não temos de ver a ceifa como um esforço inútil. Por exemplo, pela forma como alguns ministros e certos comunicadores falam, nossos jovens estão perdidos. Poderiam existir 150 adolescentes vivendo perante Deus, no entanto, parece que tudo que ouvimos diz respeito a alguns poucos que são corrompidos e problemáticos. Além disso, já observou que os meios de comunicação tendem a descobrir alguma podridão da pessoa para assim reportá-la à multidão e o fazem sem qualquer apologia ou arrependimento? Quero dizer o seguinte: alguém pode ser um funcionário público em seus 30 ou 40 anos e a mídia descobre algo feito por ele na sua adolescência ou quando estava na faculdade. Então, a pessoa que descobriu esse fato divulga em todo o mundo o erro que ele cometeu. O que ele fez talvez não seja relevante para a vida dele agora. Entretanto, essa pessoa tem de suportar a humilhação pública porque está à vista de todos e porque a maioria da nossa mídia está debaixo de um sistema mundial. Semelhantemente, o foco constante de um indivíduo em algo feito por outra pessoa a fim de machucá-lo é proveniente do Deus deste século, Satanás. Guardar a ofensa
é ir completamente contra a palavra de Deus. Por esse motivo, temos de escolher de qual lado estamos. Devemos escolher sobre o que pensaremos e no que iremos apoiar-nos. Se optarmos pela maneira certa, conseguiremos caminhar livres da dor do passado. No entanto, se optarmos por nos firmar no mal ocorrido, ele irá tornar-se uma fortaleza em nossa vida. Há uma linha de pensamento que diz o seguinte: você atrairá para si aquilo que pensa e no que acredita consistentemente. A partir de uma perspectiva bíblica, isso é verdadeiro. Você acreditará naquilo em que dispensar muito tempo pensando. No fim, você fará aquilo em que acredita muito. O Altíssimo disse aos israelitas: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Em outras palavras, podemos escolher o que pensar, focar e fazer. Temos muito mais a contar sobre nosso êxito ou fracasso do que sabemos. Podemos pensar sobre o que o Altíssimo tem a dizer em sua palavra e despertar nossa vida para começar a alinhá-la de acordo com a vida mais abundante. João 10, verso 10. Ou temos a possibilidade de pensar sobre as ideias do inimigo e descobrir que a destruição está ocupando um lugar muito proeminente em nós. Se não mudarmos nosso jeito de pensar a fim de alinhá-lo com a palavra de Deus, não cresceremos em amor. Subtítulo: devemos olhar com amor. Em Lucas capítulo 19, verso 41, lemos que quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. Quando o Salvador olhou para a cidade, percebeu a situação e a obscuridade da vista que os fez perder o dia da visitação divina. Cristo teve compaixão mesmo daqueles que o rejeitaram, impedindo-o de ajudá-los. Ele olhou para as limitações das pessoas por causa do pecado. Voltou seu olhar para aqueles que eram considerados menos afortunados na sociedade. O mestre observou a multidão com suas muitas necessidades e teve compaixão de todos. Mateus capítulo 9, verso 36 diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve esse sentimento porque estava olhando com amor. Cristo enxergou além da multidão desamparada, sem esperança e doente. Olhou para o coração das pessoas. Ele teve compaixão para ministrar segundo a necessidade delas. Do mesmo modo, quando olhamos ao nosso redor, precisamos ver mais do que um vizinho, uma dona de casa, um médico, um policial, um professor ou um aluno. Precisamos ver indivíduos com necessidades próprias, as quais Deus quer atender por meio de um coração que é seu. Frequentemente olhamos para os outros, especialmente para aqueles que não são gentis, com críticas e ceticismo, em vez de enxergá-los com amor e compaixão. Devemos olhar com amor além das faltas, dos fracassos e dos defeitos dos outros. Um cristão pode esquecer-se e pecar, arrepender-se perante Deus, como está escrito em 1 João capítulo 1, verso 9, e ser perdoado, purificado e restaurado pelo Altíssimo. Não obstante, dentre seus irmãos da igreja, ele quase nunca encontra perdão e restauração. Pelo contrário, pode vir a enfrentar frieza, dureza, crítica e rejeição. As pessoas que rejeitam o irmão que caiu não estão olhando para ele com amor. Elas não cultivaram esse sentimento divino como deveriam. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quando ouvimos a respeito de alguém que cometeu um erro e foi surpreendido em pecado, nosso primeiro pensamento deveria ser: se eu estivesse no lugar dele, como gostaria de ser tratado? Gostaria de ser criticado e que as pessoas falassem a meu respeito, ou eu gostaria de ser tratado com misericórdia e compaixão? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.